Olá, continuando aqui o nosso curso de álgebra linear, vamos falar neste vídeo de matriz inversa. Então, dizemos que uma matriz quadrada A é invertível se existe uma matriz B, tal que o produto de A por B é a identidade e o produto de B por A também é identidade, né? Onde I é a matriz identidade de mesma ordem que A. É claro que essa matriz B também tem que ter as mesmas dimensões de A para a gente poder multiplicar tanto pela direita quanto pela esquerda, não é isso? Então, essa matriz B é chamada inversa de A e é denotada por A elevado a menos 1. Né? Então, a ideia é que essa matriz B ela é o inverso multiplicativo da matriz A. Né? Ela funciona mais ou menos como se fosse o inverso de um número. Né? Você tem o número 5, então você tem 1/5, que é o número que você multiplica por 5 para dar 1. Então, a mesma ideia aí, né? A matriz I funciona como uma identidade multiplicativa, né? Ou seja, é o elemento neutro da multiplicação. E essa matriz B é justamente a matriz que você deve multiplicar a matriz A para obter a identidade. Então, a gente tem alguns problemas aí a tratar, né? Primeiro, como saber se a matriz A é invertível, né? Dada uma matriz quadrada A, como é que a gente descobre se ela é invertível ou não? Um segundo problema é, será que a inversa é única, né? Só tem uma inversa? Não está claro ainda. A gente vai ver que sim. Né? A inversa, quando existe, é única. E o terceiro problema é, caso A seja invertível, como é que a gente calcula a inversa? Né? Então, são 3 problemas que nós temos que atacar. Então, a maneira mais simples da gente começar a entender isso é ver o que acontece, né, no caso 2 por 2, que é o caso mais simples de matriz que a gente tem. Então, a gente pode tentar, olhando aqui para os coeficientes de uma matriz de 2 por 2, no caso geral, tentar visualizar qual seria a forma da matriz inversa. Então, pensando um pouquinho, a gente verifica que, fazendo essa escolha aqui, ó, olha só, eu tenho os coeficientes A, B, C, D e tenho aqui D menos B menos C e A. Vamos ver o que acontece quando a gente faz esse produto aqui. Ora, quando eu faço AB por D menos C, eu obtenho AD menos BC. Tá? Quando eu faço AB por menos BA, olha só o que acontece. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, AB. Ou seja, esses termos se cancelam e eu obtenho zero aqui na primeira linha, segunda coluna do resultado. Da mesma maneira aqui, ó, quando eu for calcular a entrada da segunda linha, primeira coluna, eu tenho CD por D menos C, vai ficar C vezes D, CD, D vezes menos C, menos CD. Cancela, dá um zero aqui nessa entrada. E, finalmente, quando eu faço CD por menos BA, eu também obtenho AD menos BC. E aí estão as contas feitas, tá? Vocês podem tentar verificar por vocês mesmos também. Ou seja, isso aqui é quase uma matriz de identidade, né? Se eu colocar esse termo aqui, AD menos BC, em evidência, nós vamos obter determinante de A, porque a gente já sabe que o determinante dessa matriz ABCD aqui é AD menos BC, multiplicando, né, multiplicação por escalar aqui, a matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. É ou não é? Então, isso aqui está nos dizendo que se eu, por exemplo, pegar esse determinante, já que é um número, né? Se ele for diferente de zero, e colocá-lo aqui multiplicando cada um desses coeficientes aqui, a gente vai obter uma matriz que, multiplicada por ABCD, dá a identidade. A gente pode verificar que essa matriz também vai funcionar se a gente pré-multiplicar, né? Multiplicar pela esquerda.
Então, a gente conclui que se o determinante de A for diferente de zero, claro que isso tem que acontecer, né? Para eu poder dividir, a matriz inversa, no caso 2 por 2, é dada por essa expressão aqui, né? Que talvez vocês já conheçam. Então, para obter a inversa de uma matriz 2 por 2, a gente calcula o determinante da matriz e multiplica 1 sobre o determinante por essa matriz aqui, que ela é semelhante à original, só que o que a gente fez de diferente, né? A gente trocou a posição dos elementos da diagonal principal e mudou o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, essa é uma regra prática bem útil para calcular a inversa de uma matriz 2 por 2. A gente troca os elementos da diagonal principal e inverte os elementos da diagonal secundária e divide cada um das entradas da matriz pelo determinante de A. Tá, então agora a gente tem que procurar um padrão para tentar generalizar essa ideia para matrizes de qualquer ordem, né? Então, vamos lembrar aqui o que é a matriz cofatora de A, que a gente vai denotar por CoFA. Tá? Então, essa matriz cofatora é a matriz cujas entradas são os cofatores de A. A gente já falou de cofatores quando a gente viu a definição de determinante de uma matriz, no caso geral, não é isso? São aqueles deltas. Então, o que essa definição está dizendo é que você vai, para obter a matriz CoFA, você vai calcular o cofator de cada entrada e montar uma matriz com aqueles cofatores. Por exemplo, se pegar essa matriz aqui, A, B, C, D, qual é o cofator associado a essa entrada A aqui? Então, você vai eliminar a linha que contém A coluna que contém A. É da D. Lembrando que tem um padrão de xadrez, né? Mais, menos, mais, menos. Ou melhor, desculpe, mais, menos, menos, mais. Tá? Então, vai ser mais, excluindo aqui D. Então, D é o cofator associado a essa entrada aqui. Tá? Associado à entrada B vai ser menos C, né? que é o determinante que eu obtenho da matriz A quando excluo a linha de B e a coluna de B aqui. Então, sobra C. Mas eu tenho que multiplicar por menos por causa daquele padrão de xadrez, não é isso? Então, fazendo o cálculo da matriz cofatora, a gente vai obter isso aqui. Bom, isso está até parecido com aquela matriz que a gente obteve no caso 2 por 2, né? Da inversa. Mas não está igual ainda, está faltando alguma coisa. Então, a gente pode definir também a matriz adjunta de A, denotada por ADJ, né? Adjunta de A aqui. É a matriz transposta da matriz cofatora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui a transposta da matriz cofatora e vamos chamá-la de matriz adjunta. Tá? Então, no caso aqui, a gente já tinha calculado a matriz dos cofatores, a matriz cofatora, que é essa de cá. Tomando a transposta, a gente vai trocar as linhas por colunas, não é isso? E aqui, ó, a gente vê que, pelo menos no caso 2 por 2, a adjunta de A é exatamente aquela regrinha que a gente tinha descoberto para a inversa no caso 2 por 2. A gente trocou a posição das entradas da diagonal principal e mudamos o sinal das entradas na diagonal secundária. Então, isso nos leva a imaginar ou a fazer essa hipótese aqui, né? Que a inversa de A, será que ela é 1 sobre determinante sobre vezes a adjunta de A? Claro, se o determinante de A for diferente de zero. Foi isso que a gente obteve
no caso 2 por 2, né? Já vimos que isso vale para matrizes 2 por 2. Então, o que a gente vai tentar aqui é ver, pelo menos no caso 3 por 3, e tentar daí ver o padrão, né? Que essa fórmula, de fato, pode ser usada para calcular a inversa de uma matriz quadrada A. Então, não vamos nos assustar muito, não, mas vamos prestar atenção aqui, né? Considerando a matriz 3 por 3 geral aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eu tenho aqui a matriz cofatora, né? Como é que a gente calcula essa matriz cofatora aqui? Bom, eu vou colocar nas entradas da matriz cofatora, são os cofatores da matriz original aqui. Tá? Então, quais são os cofatores? Associado à entrada A, eu tenho esse subdeterminante aqui, EFHI, com sinal de positivo. Associado à entrada B, eu tenho esse subdeterminante DFGI, com sinal negativo. E assim por diante, naquele padrão de xadrez. Ok? Então, essa é a matriz cofatora, no caso geral. Notando que cada entrada dessa aqui, né, é um determinante. Né? Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma linha separando aqui. Né? Bom, o que vem a ser a adjunta? A adjunta é a transposta da matriz cofatora. Então, simplesmente a gente trocou aqui as linhas pelas colunas. Tá, ok? E obtivemos essa matriz aqui, onde cada entrada também é um determinante. 2 por 2, né? Então, vamos ver o que acontece. Agora, a gente pode efetuar o produto da matriz original pela matriz adjunta. É isso que a gente está querendo ver, né? A gente está querendo ver se essa matriz adjunta funciona como quase a inversa da matriz dada. Então, como é que a gente pode fazer? O que é que eu vou fazer aqui agora, né? A gente sabe que eu tenho uma matriz 3 por 3, que multiplicada por uma matriz 3 por 3, eu tenho que obter uma matriz 3 por 3 também. Então, eu vou tentar andar aqui pelas entradas da matriz resultante e tentar ver e fazer essa conta, né? Então, por exemplo, nesse primeiro quadrado aqui, eu vou ter que fazer o produto da primeira linha pela primeira coluna, para obter essa entrada. Fazendo isso, a gente vai ter aqui o ABC, multiplicando essa coluna aqui, que é EFHI, esse determinante, esse outro determinante DFGI e esse outro determinante DEGH. Ok? Mas agora, preste atenção nisso aqui. Isso aqui está muito parecido com algo que a gente já viu. Que vem a ser o determinante da matriz original. Porque se a gente fizer o desenvolvimento de Laplace pela primeira linha aqui da matriz original, vai ser A, que multiplica esse subdeterminante, ou seja, isso aqui, menos B, que multiplica esse subdeterminante, mais C, que multiplica esse subdeterminante aqui. Ou seja, nessa caixinha aqui, o que vai entrar é o próprio determinante da matriz original. Muito bem, vamos passar para a segunda caixinha aqui. Para calcular essa segunda caixinha, ou seja, na primeira linha e segunda coluna, eu vou fazer o produto da primeira linha pela segunda coluna. Tá? Fazendo isso, eu tenho aqui ABC, que vem daqui, né? E menos BCHI mais ACGI menos ABGH. Agora, vejam se isso aqui não é também um determinante. No caso, esse determinante aqui, ó, eu estou fazendo o desenvolvimento de Laplace desse determinante pela segunda linha. Olha só, eu tenho A que multiplica BCHI
com sinal de negativo, porque no tabuleiro de xadrez essa entrada aqui é negativa. B vezes o determinante ACGI, com sinal positivo. E C com sinal negativo vezes o determinante ABGH. Então, essa entrada também é um determinante de uma certa matriz. Só que o que essa matriz tem de especial, né? Olha só, essa matriz, esse determinante tem duas linhas iguais. E a gente já viu que, nesse caso, o determinante é nulo. Então, essa entrada aqui é zero. Tá, vamos ver aqui esta outra entrada. Da primeira linha e terceira coluna. Então, vai ser o produto da primeira linha pela terceira coluna, essa matriz adjunta. O que a gente vai obter? Vocês já pegaram a ideia. O ABC aqui, vezes essa coluna. E o que a gente vai obter também é um determinante. Olhem só, se esse lado esquerdo não é o desenvolvimento de Laplace do lado direito pela terceira linha. Né? É só vocês verificarem aí. Só que, mais uma vez, nós temos uma matriz, ou melhor, um determinante com duas linhas iguais. Mas isso também é zero. Portanto, até aqui a gente viu, nessa caixinha, dá o determinante da matriz original, nessa deu zero, tá ok? Eu vou fazer mais uma caixinha, que é essa de cá. Mas acho que vocês já viram a ideia. Nessa caixinha aqui, da segunda linha, segunda coluna, é o produto da segunda linha da matriz original pela segunda coluna da matriz adjunta. Fazendo essas contas, obtemos isso, que é o determinante, o desenvolvimento de Laplace, né, desse determinante aqui, que é o determinante da matriz original, pela segunda linha. Ok? É só verificar. Então, se vocês fizerem todas as caixinhas aqui, vocês vão ver esse padrão. Na diagonal principal, a gente tem o determinante da matriz original. E fora da diagonal principal, vai dar sempre zero. Tá? Ou seja, a gente vai obter um resultado como esse aqui. O produto da matriz pela adjunta. E se vocês fizerem também o produto da adjunta pela matriz A, é fácil verificar. A gente obtém a matriz identidade multiplicada pelo número, pelo escalar determinante de A. Né? Porque na diagonal principal vai aparecer sempre o determinante de A, e aí você pode colocar ele para fora, né? Colocar ele em evidência fora da matriz identidade. Então, a gente tem esse resultado aqui. Isso vale para qualquer matriz quadrada A. Tá? A gente sempre vai obter que o produto de A pela adjunta dá o determinante vezes a identidade. Mas, se o determinante for diferente de zero, aí a gente pode passar esse determinante para o primeiro membro aqui, né? Multiplicando, por exemplo, todas as entradas da adjunta de A, e a gente obtém uma matriz que, multiplicada por A, dá a identidade, ou seja, a inversa. Tá? A gente só fez para o caso 3×3, mas o padrão está bem claro aí, é fácil dar uma demonstração para o caso geral. Tá? A gente está usando basicamente a propriedade do determinante que a gente viu na aula anterior. Por outro lado, né, então o que a gente acabou de ver? Que se o determinante for diferente de zero, a matriz é inversível. Porque a gente exibiu a inversa, né? Mostrou como encontrar a inversa. A inversa é 1 sobre o determinante vezes a adjunta. Tá? Então, se o determinante é diferente de zero, a matriz A é inversível. Mas, será que vale o contrário? Né?
se a matriz é inversível, será que o determinante é diferente de zero? E a resposta é sim, porque pense aqui que B seja a inversa de A, ou seja, que A seja inversível. Então, pela definição, o produto de A por B dá identidade. Mas a gente viu também, ou pelo menos a gente não demonstrou, mas a gente deu uma ideia de que vale essa propriedade, né? O determinante do produto é o produto dos determinantes. Tá certo? Então, qual é o determinante do produto de A por B? É o determinante de A vezes o determinante de B. Qual é o determinante da identidade? É 1. É uma matriz triangular, é só fazer o produto das entradas da diagonal principal. Então, isso aqui está me dizendo que se A é invertível, se A tem inversa, então o determinante de A não pode ser zero, né? Porque eu tenho dois números aqui cujo produto dá 1. Então, não dá para o produto de dois números dar 1 se um deles for zero. Então, isso está me dizendo que se A é inversível, o determinante de A é diferente de zero. Ok? Que é o recíproco, a proposição recíproca do que a gente tinha afirmado antes. Então, o que vale é se a matriz é invertível se somente se o determinante for diferente de zero. Ou de outra maneira, se o determinante de uma matriz é zero, ela não é inversível ou invertível. Tá ok? Então, para finalizar aqui essa parte teórica, né, a gente pode falar da unicidade da matriz inversa. Será que é possível ter mais de uma matriz inversa para uma mesma matriz? Então, por exemplo, suponha que B e C sejam inversas de A. Será que é possível que elas sejam diferentes? Então, fazendo um pouquinho de álgebra aqui, a gente vê que se B e C são inversas de A, por exemplo, né, B multiplicada por A dá identidade. A multiplicada por C dá identidade também, porque B e C são inversas de A. Mas daí a gente conclui que B é igual a B vezes a identidade, porque a identidade é o elemento neutro da multiplicação, mas a identidade é igual a C, porque C é uma inversa de A. Tá? Então eu posso substituir aqui o I por AC, mas usando a associatividade eu posso deslocar os parênteses, de modo que B multiplicado por AC é o produto de B por A por C. Só que o produto de B por A é a identidade, porque B é a inversa de A. Só que a identidade por C dá C. Ou seja, se B e C são inversas de A, elas são necessariamente iguais. É assim que a gente mostra que certos objetos são únicos, né? Você supõe que tem dois e mostra que no fundo eles são iguais. Tá? Com isso a gente chega num teorema que a gente pode resumir tudo que a gente viu na aula de hoje. Uma matriz quadrada é invertível se e somente se seu determinante é diferente de zero. Tá? E a inversa de A, quando existe, nem sempre existe, ela só vai existir se o determinante de A for diferente de zero, é única e pode ser calculada explicitamente pela fórmula que a gente acabou de verificar no caso 2×2 e 3×3. Tá certo? Então, aquelas perguntas que a gente fez foram respondidas. Mas, será que essa conta aqui é fácil de fazer? Vamos tentar. Vamos considerar, por exemplo, essa matriz aqui. Será que... vamos tentar calcular a inversa dela, né, caso exista. Então, primeiro passo, será que essa matriz é invertível? Bom, a gente calculando o determinante dela, usando, por exemplo,
a regra de Sarrus aqui, né? Então eu vou duplicar as duas primeiras colunas e fazer o produto dessas diagonais aqui no sentido para a direita. E vou obter o quê? 0 mais 0 mais 0. E para a esquerda, 0 menos 2 mais 6. Dá 4, que é diferente de 0. Tá? Então, determinante diferente de 0, matriz invertível. Se desse 0, a gente saberia que ela não é invertível. Não é isso? Tá, então para continuar, a gente já sabe que ela é invertível. O que a gente faz é calcula, né, a matriz cofatora e depois a matriz adjunta e aplica a fórmula. Então, a matriz cofatora, eu vou fazer aquele tabuleiro de xadrez com sinais e vou colocar aqui o cofator de cada uma das entradas. Então, o cofator associado a essa entrada aqui é 0, 1, 2, 3, com sinal positivo. O cofator dessa entrada é menos 1, 1, 0, 3, com sinal negativo, e assim por diante. Notem que no caso aqui eu só tenho na cofatora de uma matriz 3x3 vão aparecer 9 determinantes 2x2. Não é isso? No caso não é tão difícil. Esses determinantes são fáceis de calcular, né? Usando aquela regra simples de fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai ter aqui, por exemplo, 0 vezes 3, 0, menos 2, menos 3 com sinal de menos, mais 3, e assim por diante, né? De modo que a gente chega nessa matriz cofatora. Mas a matriz adjunta é a transposta da cofatora. E aqui a gente tem a adjunta da matriz A, que é essa de cá. Certo? Para calcular a inversa, é só dividir pelo determinante que a gente já havia encontrado, 4. Tá? Então, a inversa daquela matriz original é esta de cá. A gente pode fazer uma verificação, né, só para ver se está tudo certo mesmo. Né? Multiplicar a matriz inversa pela matriz original aqui. E vamos ver se a gente encontra a identidade. Então, vou fazer só algumas entradas e vocês completam o resto. Tá? Por exemplo, se eu fizer menos 2, menos 6, 2 por 1, menos 1, 0. Vai dar menos 2, mais 6, 4. Mais 0, 0. 4 vezes 1 quarto daqui, 1. Menos 2 vezes 2, menos 6 vezes 0, 2 vezes 2. Então vai dar menos 2 vezes 2, 4. Menos 6 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4, 0. Tá? Então isso é até meio mágico, né? A gente, quando começa a estudar determinantes, encontra essas coisas assim bem interessantes, né? Então, completem essa conta aí e vocês vão ver que, de fato, essa matriz é inversa dessa. Façam também a conta, né? Multiplicando pelo lado direito. Então é isso. A gente viu que é possível, né, calcular a inversa de uma matriz quando ela existe, usando esse método, né, da matriz adjunta, mas a gente vai ver que pode provar que esse método não é muito prático, porque, por exemplo, se for uma matriz 4x4, ela tem 16 entradas na adjunta. Né? 4 vezes 4, 16. Tem 16 entradas. E cada entrada é um determinante 3x3. Então você vai fazer muitas contas para calcular a inversa. Então, no próximo vídeo, continuando aqui a falar sobre matriz inversa, a gente vai ver um método mais prático que envolve a aplicação de operações elementares. Tá? Então é isso.